Carlos Nobre, que ar é esse? O que a gente está vivendo? Como é que a gente chegou a esse ponto? Vai piorar ainda a situação do ar? Seja muito bem-vindo ao nosso All News. Muito obrigado. Boa tarde a todas aí, Fabiola, Josias, Sakamoto. Olha, é exatamente o que Sakamoto falou muito bem. Olha, nós estamos vivendo um clima no planeta. Sabe qual a última vez que o planeta teve, como nós estamos tendo em 2023, 24? Mais de 100 mil anos atrás, no último período interglacial. Lógico, já existíamos, Homo sapiens já existia, mas estávamos ali na área equatorial da África e com uma população talvez de poucos milhões em todo o mundo. Então, nós estamos enfrentando um desafio da emergência climática que nós nunca experimentamos, né, desde que as civilizações surgiram. E tá, explodiram, os eventos extremos explodiram, e isso mostra o que será o planeta se a temperatura ficasse em 1,5 graus mais quente, né? Vocês viram o Acordo de Paris e depois a COP26, 2021, em Glasgow, colocou, olha, não podemos deixar passar de 1,5 graus. Olha como já ficou catastrófico com 1,5 graus, ondas de calor, que é o disparado que mais mata mais de 1 milhão de pessoas no mundo, as chuvas excessivas, como foi no Rio Grande do Sul, as secas, como tivemos recorde de seca na Amazônia, e estamos tendo recorde de secas mais de 1.000 municípios brasileiros. Então, veja, isso é 1,5 graus. Se a gente conseguisse manter a temperatura não passar de 1,5 graus, nós já temos que nos transformar, aumentar demais a adaptação, a resiliência do planeta. E aqui no Brasil, certamente, toda a resiliência. Nós somos muito poucos adaptados a 1,5 graus. Agora, imagina, as emissões continuam a crescer. 2024 está tendo mais emissões do que 2023, que tinha batido o recorde de 2022. Então, os riscos são muito grandes. Se a gente continuar com essas trajetórias de emissões e reduzindo as emissões muito lentamente, e também, vamos dizer, otimisticamente zerar as emissões líquidas até 2050, nós podemos chegar a 2,5 graus, passar certamente de 2 graus, chegar até 2,5 graus em 2050. Então, esse se torna o maior desafio da humanidade. COP29 no Azerbaijão, COP30 em Belém, todos os países têm que lutar isso. Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu quero trazer, que, infelizmente, globalmente falando, o setor econômico que mais não toma ações rápidas é o setor do agronegócio. Isso não é só no Brasil, não. Isso é nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, nos países europeus. Então, é uma surpresa. Por que o agronegócio não se preocupa? Porque esses extremos climáticos têm causado um impacto econômico muito sério, como nós vimos, a pior quebra de safra de soja da Amazônia do Cerrado, as chuvas lá no Rio Grande do Sul destruíram até plantações de arroz e de milho. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, o agronegócio é o que mais devagar está na redução das emissões. Lógico, mais de 70% das emissões é queima de combustíveis fósseis, mas cerca de 23% das emissões globais é agricultura, pecuária e o desmatamento. Então, também, e aqui no Brasil, não, lógico, eu estou falando globalmente, aqui no Brasil, 2022, 75% das emissões, 50% desmatamentos, Amazônia, Cerrado, e 25% agricultura, principalmente a pecuária. Então, é muito importante que também o setor do agronegócio ele comece a perceber o risco que a emergência climática traz até para a produção do agronegócio. E eu concordo com o Sakamoto, as eleições agora de outubro e novembro, elas são essenciais aqui no Brasil. Nós não podemos eleger vereadores e prefeitos que não busquem realmente combater essa crise, a maior crise que a humanidade já enfrentou, a emergência climática. Professor, afora o fato de que nós até anteontem estávamos lidando com um presidente negacionista que favorecia mais os criminosos ambientais do que a política ambiental,
Nós mudamos essa realidade, né? Houve a eleição, o Lula assumiu. Hoje tem uma pessoa que desfruta de uma respeitabilidade planetária, que é a ministra Marina Silva, à frente do Ministério do Meio Ambiente. E, a despeito disso, estamos verificando o que está acontecendo. Até me chamou muita atenção, dias atrás, que a ministra Marina foi ao Congresso Nacional e ela disse lá coisa como: nós estamos vivendo um novo normal. Em verdade, nós estamos diante de um novo anormal, né? Isso aí, essa anormalidade já se tornou parte da realidade, né? E aí ela diz: isto vai exigir do poder público capacidade de dar respostas que nem sabemos se vão se desdobrar daqui para frente. E ela fala que hoje há uma pressão para que sejam realizados investimentos que são, na prática, retroalimentadores do fogo, né? Ocorre que agora a ministra, o Lula, essas forças que se contrapõem ao negacionismo, elas são parte do poder público a que fez referência a ministra Marina Silva. E é este poder público que conduz esses investimentos, que podem ou não retroalimentar o fogo, né? Onde está falhando o Estado? Por que o Estado demora a mostrar a serventia de uma consciência ambiental? De onde virá o dinheiro, professor? Porque me parece que o Estado não tem condições de fazer frente aos investimentos que seriam necessários para reverter esse quadro. De onde vem esse dinheiro? Nós estamos negligenciando o problema, aquela transversalidade de que se falava, todo o governo teria que estar envolvido com essa questão. Isso está acontecendo? O senhor acha que o Brasil está se equipando adequadamente para recepcionar aqui, em novembro do ano que vem, a COP30? Olha, o Brasil deveria realmente caminhar muito rapidamente nessa direção. Por exemplo, onde que nós observamos que políticas governamentais deveriam ter uma escala muito diferente do que tem. Vamos pensar. Lá atrás, 2010, o Congresso aprovou o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, que era o financiamento muito bem financiado para quem produzisse muito menos emissões em todos os setores da agricultura e da pecuária. Por exemplo, o que mais emite aqui no Brasil é a pecuária. Então, aquilo ali financiava pecuaristas para migrarem para a chamada pecuária regenerativa, né? Por exemplo, os sistemas chamados Sistemas Integrados Lavoura, Pecuária, Floresta, eles são muito mais produtivos, esses sistemas, até muito mais lucrativos, emitem muito menos, protegem a agricultura dos eventos extremos, protegem até a pecuária. Então, aí tem uma discussão lá desde 2010, que muitos ambientalistas brigam muito, por que o Plano Safra, que é um mega investimento em todo o setor agrícola do Brasil, por que o Plano Safra não se tornou o Plano ABC? Quer dizer, não o Plano ABC é uma partezinha pequena, mas exigir que todos os agricultores e pecuaristas do Brasil migrassem para a agricultura e a pecuária regenerativa. Isso diminuiria demais as emissões e também reduziria também o risco até de explosão de queimadas, né? Então, eu acho que essa discussão precisa ser colocada. Por quê? O governo falha, então, a seu juízo, professor? O atual governo? Essa falha vem de muito tempo. Por exemplo, o BNDES coloca lá um investimento com juros bem menor, se não me falha a memória, 3,4% ao ano, para quem pega empréstimos para agricultura e pecuária regenerativa. E esse volume lá é bem menor do que outros empréstimos que o setor busca no BNDES para a agricultura mais tradicional, pecuária tradicional. Então, eu acho que precisa ter políticas aí muito rápidas de forçar a agricultura e a pecuária para partirem para isso. E quando você muda para a agricultura e pecuária regenerativa, você vai utilizar uma área muito menor. Nós utilizamos aí 3 milhões de quilômetros quadrados em pecuária, agricultura, silvicultura. Então, nós podemos liberar uma área gigantesca e, por exemplo, o BNDES agora começou a financiar de uma forma muito, muito produtiva, com juros muito baixos, os projetos de restauração florestal de todos os nossos biomas,
principalmente lá da Amazônia, o Arco da Restauração, 24 milhões de hectares para serem restaurados entre agora e 2050, 6 milhões até 2030, com empréstimos de baixíssimo valor, muito bons, que exigem espécies da biodiversidade, não é para pôr monoculturas, espécies da biodiversidade. Então, isso precisa ter muita escala. Esse projeto já é uma excelente escala. O BNDES também está financiando restauração florestal da Mata Atlântica, do Cerrado. Então, nós precisamos dar escala para tudo isso. E, de novo, era muito importante políticas governamentais que forçassem essa transição da agricultura e pecuária brasileira. Vou dar mais um exemplo. Agricultura e pecuária moderna não usa fogo. Não usa fogo. Nessas épocas de secas, tudo, o marco legal diz: nenhum agricultor pecuarista pode usar fogo. Então, já tem muito agricultor pecuarista usando ilegalmente o fogo. Mas, na hora que... por que não um marco legal que mude isso? Quer dizer, não pode mais usar fogo na agricultura e pecuária. É totalmente factível ter agricultura e pecuária superprodutiva sem fogo. Então, esse é mais um marco legal que teria que ser mudado. E também, não preciso nem dizer, né, quase todos esses incêndios que explodiram no Brasil em 2023 e 2024 são criminosos, né? Não é nem mesmo o pecuarista que botou fogo na pastagem, o fogo pulou para a floresta do lado. A grande maioria são incêndios criminosos. Na parte prática desse momento, professor Carlos Nobre, é impressionante como as pessoas estão muito assustadas, né, com a cor do céu, com o que esses incêndios podem provocar. A gente vê até os médicos falando que essa qualidade do ar ela é perigosíssima para a saúde. Né? Tem aí várias questões, arritmia cardíaca que pode, inclusive, ser causada pela poluição. A poluição do ar provoca arritmia, AVC, infecções. O professor Paulo Saldiva sempre fala sobre isso, né? A pessoa que vive, por exemplo, na metrópole como São Paulo, que tem a pior qualidade do ar pelo segundo dia consecutivo, ela vive menos do que outras cidades. Eu queria saber de uma parte prática, nesse momento a gente vê agora 14 focos de incêndio ainda, o que é preciso fazer neste momento? O senhor acha que a atuação do governo de São Paulo ela está respondendo a essa emergência, né? Qual é a situação que nós estamos neste momento? É realmente de uma emergência? Queria uma análise sua da situação neste momento em São Paulo, do que vai acontecer nos próximos dias, professor. Olha, sem dúvida, as projeções são que continua a seca, essa seca histórica agora desse ano. O ano passado também foi muito seco essa época do ano, recorde de temperatura do mês de setembro em São Paulo. Então, é muito importante realmente, e aquilo que eu até falei na última entrevista para vocês, olha, nós temos que, sistemas de saúde aqui do Brasil, o Ministério da Saúde, tem que quase que fazer o que fizeram em 2020, passar um marco legal de obrigar as pessoas nessas áreas poluídas a usar máscaras, porque, olha, o risco para a saúde dessa recorde de poluição em grande parte do Brasil, né, como você falou, 2 dias São Paulo bateu recorde de poluição. Lógico, uma parte considerável dessa poluição são esses poluentes, essas fuligem queimadas passando por São Paulo, mas é lógico que São Paulo também tem uma enorme poluição da queima dos combustíveis fósseis, principalmente o óleo diesel nos ônibus e caminhões, que geram uma enorme poluição. O professor Paulo Saldiva vem há mais de 20 anos fazendo pesquisa sobre isso. Então, mas de qualquer modo, assim, lógico, tem que ver como combater o crime que está colocando fogo. Mas, de qualquer modo, o ar poluído chega em São Paulo. Então, estou achando que é muito importante passar aí um marco legal exigindo, nesses dias de poluição, que todo mundo use máscaras, viu? Porque senão vai explodir os riscos para a saúde das pessoas, aí principalmente de São Paulo. O senhor acha que o governo de São Paulo poderia fazer algo a mais? Num momento como esse, né? A São Paulo registra a pior qualidade do ar pelo segundo dia consecutivo entre as principais capitais do mundo. A gente ainda tem focos de incêndio. Existem algumas medidas que deveriam ser tomadas, por exemplo, em outras cidades do mundo, professor? O que se faz? Suspende a circulação de carros? O que é possível fazer para tentar melhorar a qualidade do ar em São Paulo numa situação como essa?
Olha, em situações críticas, mas infelizmente esse recorde não está sendo batido só pelo queima de combustíveis fósseis dos carros, não. Infelizmente, essa fumaça do estado de São Paulo passa por São Paulo, que vem do Cerrado, que até da Amazônia está passando. Nos últimos 2 dias, a da Amazônia está indo mais lá para o sul, Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai, parte da Argentina. Mas então, sem dúvida, há situações em outros países, outras cidades, países do mundo, que quando tem essa crise de poluição, se suspende, diminui muito a circulação de veículos, e sem dúvida, isso também é um desafio. Mas o que eu falei, antes mesmo desse tipo de desafio, era passar um marco legal que fizesse como fizemos na pandemia. Se todo mundo usar máscara, diminui demais o risco para a saúde. Então, eu acho que imediatamente devia ter um marco legal exigindo, nesses dias de poluição do ar, batendo recordes mundiais, que todos fossem obrigados a usar máscaras. É isso. E eu acho que é uma situação ali também, a gente usa a máscara na situação de emergência, mas as atitudes, né, que as pessoas têm que fazer, e a gente não pode nunca deixar de lembrar isso, né, professor? Parece que está todo mundo desconectado, com as causas disso. E é preciso, né, mudar o comportamento. O senhor fala muito a respeito disso e a gente não vê essa discussão, como até o Sakamoto levantou aqui, nos planos de governo e nas falas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, porque as prefeituras também têm essa responsabilidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que eu concordo totalmente. Sakamoto falou, eu também tenho falado às vezes nas minhas palestras, por favor, brasileiros todos, vamos eleger agora vereadores e prefeitos que coloquem a emergência climática como um assunto muito importante. Não vamos eleger nenhum negacionista e é isso, é isso. Nós temos que realmente fazer essas políticas. Por exemplo, para a cidade de São Paulo, né? O BNDES, o ano passado, já começou a financiar quase 3 mil ônibus elétricos para a cidade de São Paulo. Isso é muito importante. Mas tem 13 mil ônibus, desculpe, tem 13 mil ônibus em São Paulo. Então, rapidamente, tem que parar de ter a combustão do combustíveis fósseis e o diesel, que gera muito das micropartículas e da poluição da cidade de São Paulo. Então, tem que dar uma aceleração muito grande, acabar com a queima desses combustíveis fósseis, aí a qualidade do ar vai melhorar muito em São Paulo. Isso pode ser feito em 5 anos, não precisa 20, 30 anos, não. Em 5 anos pode substituir todos os ônibus da cidade de São Paulo. E tem alguma previsão de chuva para melhorar isso, professor? Você chegou a ver alguma coisa? Olha, não há previsão de chuva, tem uma alta pressão ali, ainda no sudeste, parte do centro-oeste, então não temos o início da estação chuvosa, vai bem para frente, viu, depois de outubro. Ô, Obrigada, professor, professor. antes de terminar, Fabiola, só para perguntar uma coisa bem rápida para ele, assim, com relação. O São Paulo, um dos problemas principais de São Paulo nos últimos anos, para não dizer décadas, é a questão dos reservatórios, né? A gente tem o sistema Cantareira, o sistema Guarapiranga, o sistema de Embu-Guaçu, entre outros sistemas. O governo começou a fazer algo para trazer água lá de baixo, de Juquitiba para São Paulo, para bombear. Mas mantendo esse ritmo de secas, né, com esses eventos climáticos extremos, o abastecimento de água em São Paulo, mesmo com as últimas reformas que o governo fez, tá em risco? Muito, 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 Sakamoto, está em alto risco, porque como nós já vimos, batemos o recorde de secas agora, e então é muito difícil prever, porque, lógico, extremos climáticos às vezes trazem muita chuva também. Então pode acontecer, na época das chuvas, de ter uma coisa como no Rio Grande do Sul, tudo que vai reabastecer todos os reservatórios de água, mas pode não acontecer. Pode continuar seca, não dá para a gente prever isso com 6 meses de antecedência. Então, de fato, também a infraestrutura para abastecimento de água de São Paulo tem que ser muito expandida, muito melhorada.